Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Na semana anterior, nós iniciamos aqui no nosso encontro com a Palavra um novo tema. Nós estamos aprendendo a respeito do Reino dos Céus por meio de parábolas. E na aula anterior nós falamos a respeito da parábola do filho pródigo, mas nós focamos na figura representativa do pai nesta parábola. O amor do pai para com os dois filhos, O amor incompreensível do pai para com os seus filhos. E hoje nós iremos falar a respeito do final dos tempos. E eu convido os irmãos a, neste momento, abrir suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, nós iremos ler dos versos 32 até o verso 44. Então, Mateus, capítulo 24, do versículo 32 até o versículo de número 44. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se um pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém. O tema de hoje do nosso estudo é a figueira, o dilúvio e o ladrão. O capítulo 24 de Mateus, ele relata o início do sermão profético. Nos primeiros versículos, vemos os discípulos olhando para a construção do templo e admirando-se e perguntando para Jesus o quão maravilhoso era aquela construção e o que Jesus achava de tudo aquilo. E Jesus respondeu que não sobraria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então Jesus começa ali a falar a respeito dos sinais que viriam próximos ao final dos tempos. Então Jesus fala a respeito dos princípios das dores, Jesus fala sobre terremotos, sobre tempestades, sobre mortes, sobre guerras. Jesus fala sobre perseguição,
sobre pessoas se levantando como falsos profetas, enganando a muitos e, se possível, até mesmo aqueles que eram escolhidos. Então Jesus fala de uma grande, e agoniante tribulação que se passaria por um período, e logo após o final desse período de grande tribulação, Jesus voltaria em grande poder e glória, e tomaria para si aqueles que perseveraram até o fim. O que estas parábolas que nós acabamos de ler a respeito da figueira, a respeito do dilúvio e a respeito do vigia, tem a ver com as nossas vidas? É comum nos dias de hoje, principalmente no momento em que nós estamos passando dessa pandemia, muitas pessoas se levantarem e começarem a dizer a respeito que esses são os sinais do final dos tempos. Mas não é esta a primeira vez, e infelizmente acredito que não será a última, em que a humanidade passará por esses períodos catastróficos e tão agoniantes. A humanidade, a história nos conta, já enfrentou vários períodos pandêmicos, e até mesmo com doenças muito mais graves e severas, como a peste negra, que varreu quase metade da Europa, e outras doenças que surgiram, aonde dizimou ali várias pessoas durante a Idade Média. Então não será a primeira e nem a última vez que a humanidade passará por isso, mas neste momento que nós nos encontramos, sempre surge um alerta para as profecias que estão contidas na Bíblia. Mas o que Jesus estava falando aqui a respeito dessas parábolas era a respeito do reino dos céus. Então Jesus usa essas parábolas para explicar aos discípulos, para que eles conseguissem entender quando tudo isso acontecer, para que eles não fossem pegos, distraídos, mas que eles estivessem preparados, e alertas para quando o Filho do Homem voltasse. Por que Jesus usou a figueira? O que podemos aprender com a natureza? A natureza, ela segue um ciclo, e todos nós, até mesmo aqueles que têm um pouco de conhecimento, sabem que uma árvore, ela precisa de um ciclo para que ela comece a dar frutos. Então você planta a semente cresce a folhagem, chega-se o tempo em que ela começa a dar frutos, mas antes desse período ela começa a dar sinais, como florescer, como as folhas mudarem de cor, como ela crescer de uma forma volumosa. Então ela começa a dar sinais de que o fruto está próximo. E a figueira, ela era uma árvore muito conhecida do povo de Israel. Assim como a oliveira, assim como a videira, a figueira simbolicamente representa Israel. Então, o contexto que Jesus usou aqui para explicar a respeito desta parábola, ele usou aquilo que as pessoas à sua volta estavam acostumadas a ver. Então, ele usou o símbolo da figueira. Ele diz aqui no versículo 32 que aprendam com a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Por que Jesus usou aqui esta estação específica, próximo ao verão? Porque a figueira, ela dava frutos somente no verão.
Então, quando ela começava a crescer as suas folhas, né, suas folhas começavam a se renovar e começava a brotar a sua folhagem, né, porque não somente ela estava se preparando para dar frutos, como também o verão se aproximava, né? E nós sabemos que o inverno na Bíblia ele sempre representa um período de muita tribulação, muita obscuridade, né? Uma adversidade, tempos difíceis, e o verão sempre representa, né, o renovo, sempre representa a vida, sempre representa, né, a luz de volta. Então Jesus usa aqui a figueira, né, mas não somente os frutos da figueira, mas o verão. Então eles deveriam ficar atentos, assim como eles sabem que quando a figueira ela começa a mudar a sua folhagem, começa a brotar ali os seus ramos, né, as suas folhas, está próximo o verão, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quando eles começarem a ver os sinais que Jesus diz aqui no começo do capítulo 24, né, que haveria sinais evidentes, era para que todos ficassem em alerta, porque estaria próximo o verão, ou seja, estaria próximo a vinda do Filho do Homem. E ele diz aqui, né, no versículo 33, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Ou seja, né, a cada dia que se passa, mais nós nos aproximamos da volta do Senhor Jesus, né? Então, esta parábola da figueira serve como um alerta, que nós temos que aprender com a natureza, assim como nós conhecemos a natureza e sabemos os seus períodos, né, em suas estações, nós precisamos também conhecer o reino dos céus e saber e entender quando os sinais se tornaram mais evidentes, para que nós, como cristãos, possamos estar em alerta, vigiando, né, para que quando o Senhor voltar não nos pegue desprevenidos. E Jesus continuou dizendo aqui a respeito da própria, para aprendermos com a natureza, e Jesus emendou a história do dilúvio, né? O que podemos aprender com a história? Então Jesus faz um paralelo aqui a respeito do dilúvio, né? Assim como Noé, né, ele sabia que haveria um dilúvio, ele começou a preparar a arca, né, para que quando o dilúvio chegasse eles estavam preparados, né? Assim como Noé, ele se manteve ali vigilante, trabalhando para que esse dia chegasse, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós temos que estar prontos, preparados, trabalhando para quando esse dia chegar. E Jesus ele usa aqui, né, o mundo, né, na época de Noé, e ele faz um paralelo com o mundo ao qual nós vivemos hoje, né? Por isso que ele diz aqui no versículo do número 38, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Então, assim como as pessoas não se importavam com aquilo que Noé estava construindo, né, até tinham um conhecimento daquilo que viria, mas levavam a sua vida como se não houvesse um amanhã, né? Desfrutavam dos prazeres, desfrutavam, né, tudo aquilo que o mundo pode oferecer, levavam a sua vida ali normalmente, até o dia em que Noé entrou na arca, e Jesus diz que eles não perceberam, né? Isso serve para nós. Os sinais da vinda do Filho do Homem, os sinais da vinda de Jesus, é para a igreja. O mundo não irá perceber. Não adianta nós
olharmos para o mundo e esperarmos uma reação, né, do mundo a respeito dos sinais. Os sinais é para a igreja, é para os cristãos. Somos nós que sabemos que está próximo a vinda do Filho do Homem. O mundo continua vivendo a sua vida comum, né? Continua ainda levando a sua vida, né, sem pensar em nada, sem pensar no amanhã, sem pensar na salvação, sem pensar em Deus, né? Achando que tudo tem um motivo, mas não conseguem admitir que tudo que está acontecendo é para que se cumpra o que está escrito na palavra de Deus. Então, o que podemos aprender com a história? Assim como as pessoas viviam normalmente até o dia em que Noé entrou na arca, o dilúvio veio e todos pereceram, assim também será na vinda do Filho do Homem. Muitos não estarão preparados para a vinda do Filho do Homem. Muitos serão pegos de surpresa, desprevenidos, né? Muitos serão, como Jesus diz aqui no versículo de número 40, né? Estarão 2 no campo e um será levado. Estarão 2 mulheres trabalhando no moinho e uma será levada. Muitos interpretam esses 2 versículos como os números aqui, né? Brincando um pouco com a matemática, de que 50% da igreja será salva e que 50% não será salva, irá perecer. Mas na verdade o que Jesus quis demonstrar aqui não é a respeito, né, de uma numerologia, né, de algum algoritmo, de alguma conta que nós devemos fazer, mas o que o texto nos relata e está bem claro é que quando Jesus voltar, as pessoas, né, estarão levando, né, a sua vida normalmente, só que uns estarão preparados para esta volta e outros não, né? E quando Jesus voltar, não dará tempo para que as pessoas tenham uma reação, tomem uma iniciativa. Será muito rápido, né? E logo as pessoas se lamentarão, né? Porque verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com seu poder e com muita glória. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Quando Jesus voltar, né, nós, ainda que levamos uma vida normal, com as nossas tarefas diárias, com as nossas com as expectativas, nossos sonhos, nossas frustrações, né, nossa vida, né, que engloba todas as áreas, né, nossa família, nosso trabalho, a igreja, o ministério, ainda que nós vivamos neste mundo uma vida aparentemente normal, o nosso coração tem que estar pronto e preparado para qualquer momento, no soar da trombeta, nós ouvirmos, né, a voz dos arcanjos pronunciando a glória do Senhor nas alturas, né? Então nós temos que estar preparados para a volta do Filho do Homem, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que aprender com a natureza, temos que aprender com a história e também temos que aprender com o vigia. Por que com o vigia? Porque aqui no versículo de número 42, Jesus diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor de vocês. Porém considere isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Jesus diz aqui que a vinda do Filho do Homem será como um ladrão que vem de surpresa. Um ladrão, ele não anuncia a hora em que ele vai entrar em uma casa, mas ele entra na hora em que as pessoas não estão preparadas, né? Estão distraídas, não estão em alerta, não estão vigiando.
Então devemos aprender, assim como esse pai de família, todo o tempo vigiar, todo o tempo estar em alerta, porque Jesus diz aqui que será de surpresa, né? Ninguém estará esperando quando isso acontecer, a não ser aqueles que de antemão já se prepararam, né? Por isso a importância de estar vigiando. Note que sempre Jesus, né, nesses versículos que nós lemos, sempre Jesus fala a respeito da importância, né, de estar vigiando, a importância de conhecer, de saber, né? E nós só saberemos aquilo que está reservado para nós e para o mundo em que vivemos através do conhecimento da palavra de Deus. Por isso é importantíssimo nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia nos revela todos os acontecimentos que irão acontecer. Tudo aquilo, né, que está para acontecer está revelado na Bíblia. Nós apenas estamos aguardando o momento da soberania de Deus sobre a história, a qual Ele vai revelando capítulo por capítulo, momento por momento. O pastor norte-americano Billy Graham dizia que a Bíblia ela é tão atual quanto o jornal que irá sair amanhã. Ou seja, as verdades escritas neste livro, né, é tão atual quanto no momento em que eles foram escritos, como para nós hoje. Então nós precisamos estar em alerta, vigiando, sempre atento, né? Como um soldado em uma guerra, né? Um soldado, quando ele está em uma guerra, ele não dorme. Um soldado, quando ele está na guerra, né, ele não descansa. Ele sempre está em alerta, sempre em prontidão. Qualquer barulho, qualquer movimento estranho, né, algo que aconteça fora do comum, ele já está preparado, seja para se defender, seja para atacar. Assim somos nós, né? Temos que estar atentos, sempre vivendo neste mundo, né, fazendo as coisas deste mundo, mas preparados para ir com o Senhor para os céus quando Ele voltar. Então esta é a função de todo cristão, esta é a função de toda igreja. E quando Jesus contou essas parábolas, né, foi necessário que os discípulos se aproximassem dele e ele explicasse para eles a respeito dessas parábolas. Por isso a importância, né, de nós conhecermos a palavra de Deus, porque muitas vezes nós não entendemos. Se nós não nos aproximarmos do Mestre, não aproximarmos de Jesus, nós não iremos ter a revelação daquilo que Deus quer dizer a nós através da sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que possamos estar sempre alertas, vigiando e esperando até o dia em que o Senhor voltar para nos buscar, que possamos estar preparados e firmados na nossa fé em Cristo. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem
you all.